Bom, olá a todos. Bom, gente, eu vim aqui fazer mais um vídeo agora sobre anjos e demônios. Uma dessas perguntas é uma pergunta que é muito clássica. Qual é a aparência dos anjos? Será que ele parece conosco? Será que ele tem dois ouvidos? Será que ele usa óculos, como eu uso ele também? Tem cabelos, dentes? Qual é a aparência dos anjos? Será que aquele texto ao qual Jesus diz, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, está se relacionado à criação de Deus? Ou está falando pela Trindade? Qual será a aparência dos anjos? O que as escrituras e os documentos antigos nos diz a respeito? Eu sou o professor André Marcelino e você está no canal Escavando as Escrituras. Então vamos lá. Qual é a aparência dos anjos? Será que a Bíblia traz alguma coisa relacionada a isso? Bom, na aparência física, os anjos não estão limitados a auréolas e roupas brancas com as quais geralmente são retratados nas pinturas clássicas medievais. Você vê aquele anjinho com duas asas, né? Com aquela arpinha, com a auréola na cabeça. Então aquilo ali foi uma invenção da Idade Média. Alguém começou a questionar sobre essas questões, achando que os anjos que vivem no céu, então, na verdade, eles têm que ter asas. Como é que eles vão voar? Né? Essa é a intenção da pessoa que descreveu. Se eles tocam e eles são do coro regente, então, na verdade, eles têm que ter um instrumento. Então, na verdade, colocaram-se, então, uma harpa. E se eles são santos, na verdade, eles têm aquela areola, né? Em volta deles ali. Então, isso aí são figuras retratadas na Idade Média. Mas, na verdade, os anjos realmente têm isso, né? Eles usam roupas brancas, esse tipo de coisa. Bom, uma vez que são espíritos, podem assumir formas e aparências variadas. Paulo diz: muitas vezes receberam um anjo em vossas casas sem saber que era um mensageiro de Deus. Ora, como é que eu vou receber uma coisa espiritual se eu não estou vendo? Claramente ele tinha que se materializar em alguma coisa para mim entender que ele é um mensageiro de Deus. Pode tomar a forma humana, como os mensageiros que comeram com Abraão e posteriormente foram confundidos com os homens pelos moradores de Sodoma e Gomorra. Isso está em Gênesis capítulo 18, a partir do verso 19, onde aparece três mensageiros a Abraão e ele se ajoelha diante de um deles. Dá-se a entender, tá bom? Isso é opinião minha. Que seria Jesus e mais um segurança ali, vamos dizer, um segurança. Tá bom? E eles comeram e beberam ali. Ó, será que eles têm um sistema digestivo também? Precisam comer? Bom, você também pode comparar isso aí com Hebreus capítulo 13, do verso 2, e Ezequiel capítulo de número 9. Eles também aparecem com outras formas. Os querubins vistos por Ezequiel tinham asas como muitos olhos, e quatro faces, uma de homem, uma de leão, uma de águia e uma de querubim. Ezequiel capítulo 10, do verso 12 ao verso de número 14. Em outras ocasiões, eles têm asas, o que pode significar que a verdadeira habitação deles é o céu, não a terra. Você pode comparar isso em Isaías capítulo 6, verso 2 e Zacarias capítulo 5, verso de número 9. Eles usam vestes brancas ou resplandecentes. Mateus capítulo 28, verso 3, Marcos capítulo 16, verso 5, Atos capítulo 1, verso 10, Lucas capítulo 24, os versos 4 ao 5, Atos dos Apóstolos capítulo 10, verso de número 30, e às vezes usam cintas de ouro. Você pode comparar isso aí com Apocalipse capítulo 15, verso de número 6, e pode comparar com 2 Macabeus capítulo 10, do verso 29 ao 30. Estas vestimentas representam a pureza, a santidade e a glória dos anjos. Os anjos aparecem em diferentes tamanhos. Alguns têm o tamanho de humanos, enquanto outros são suficientemente enormes para colocar um pé na terra e o outro no mar. Você pode ler em Atos da Apóstolo, capítulo 1, do verso 10 ao 11,
e Apocalipse capítulo 10, do versículo de número 1 ao verso de número 2. Bom, numa tradição judaica, um anjo chamado Metraton, que no texto parece ser Enoque, em Gênesis capítulo 5, verso de número 24, supostamente tem um tamanho da Terra, com 365 mil olhos e 72 asas. Cada um, cada uma grande o bastante para cobrir todo o mundo. Isso você pode ler no terceiro livro de Enoque, no capítulo de número 9. Outro anjo, chamado Aliel, poderia engolir a terra toda de uma só vez. Enoque 3, do capítulo 20 ao verso de número 2. Enquanto o anjo Opaniel é tão alto que é preciso uma jornada de 2.500 anos para cobrir toda a sua altura. Enoque 3, capítulo de número 25, do verso 1 ao verso de número 4. Aparentemente, tais exageros reforçam os significados simbólicos. O poder dos anjos é enfatizado. Talvez o autor colocou aquilo ali como exagero para mostrar o poderio de Deus, ou simplesmente para querer ganhar, como se diria na linguagem de hoje, ganhar like, né? Pela a questão da novidade e do exagero ao qual ele está escrevendo. E não há anjos infantis na Bíblia, como é retratado muitas vezes pela Idade Média. Essa questão de anjos serem crianças, então isso vem da questão daquela palavra que Jesus diz. Preste bem a atenção como isso acontece. Jesus uma vez recebendo as crianças dizendo: vinde a mim as criancinhas, porque delas é o reino de Deus. Então alguém pegou essa palavra e identificou que os anjos é como as criancinhas, inocente. Né? Por isso que muitas das vezes ela é retratada como bebês. Mas isso também não tem nada a ver. Bom, embora os querubins sejam frequentemente retratados nas artes como bebês, nus e de cabelos encaracolados, não encontramos descrições assim nas escrituras. Entretanto, desde que os anjos são seres espirituais, podem parecer de qualquer tamanho ou formas permitida por Deus. Lembrando que os anjos estão a serviço do Criador e não está a serviço da criatura. Bom, eles estão a serviço de Deus para trazermos paz, esperança e segurança para nos servir, mas antes de tudo, eles estão a serviço de Deus. Ok? Eu sou o professor André Marcelino. Muito obrigado por você ter ficado até aqui. Agora, se você tem alguma dúvida, ou você precisa de algum material teológico ao qual eu possa te ajudar, por favor, coloque aqui a sua pergunta e a sua sugestão aqui no chat. Eu teria um imenso prazer em responder a você. Tá bom? Muito obrigado pela atenção de todos e nos vemos numa próxima aula.